Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha aqui na nossa casa, sejam bem-vindos. E também boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de começar tratando de alguns pontos que eu não consegui, por falta de tempo, abordar na última sessão, inclusive algumas indicações que eu havia apresentado. A primeira delas é em relação à questão da população em situação de rua. Desde que nós começamos essa legislatura, nós temos feito esse debate, nós temos a comissão que trabalhou, que fiscalizou, que cobrou, que conseguiu algumas conquistas, e as conquistas que nós conseguimos andou para trás, né? Nós conseguimos abrir a casa ali, que recebeu ali a população em situação de rua por um período, e a prefeitura, logo em seguida, fechou, descontinuou completamente o serviço. Então, faço novamente indicações para que seja instituída no município a política do aluguel social, para que seja instituída no município políticas para a população em situação de rua, porque nós já estamos aqui começando o frio, hoje já está uma noite bastante fria, e daqui para frente só piora, e a prefeitura ainda não tem nenhuma política. Então, a comissão que hoje é composta por mim, pelo vereador Leandro, pela vereadora Dalva, vamos marcar uma reunião entre essa semana e a próxima, finalizar o nosso relatório e encaminhar para o Ministério Público, relatando o descaso, o desrespeito, a falta de humanidade da gestão municipal com a população em situação de rua. Vereador Caio, não é fonte segura, mas assim, algumas informações me falaram que vai ser construído dentro do centro esportivo. Eu acho que isso não deveria ser feito numa área esportiva, né, lá. Então, eu fiquei sabendo, seria importante que seria feito uma parte dentro do centro esportivo. Então, é importante já falar isso publicamente, porque a gente não vai aceitar. Né? A gente tem que ter uma casa dentro da tipificação, tudo certinho, conforme a manda assistência social. Tá? Se for naquele local... Senão vai ser mais gambiarra. Né? Mais gambiarra, vereador Leandro. Vereador Caio, o que eu proponho é aquilo que a gente já vinha conversando. Né? A Secretaria de Assistência Social, a administração, elas tiveram bastante tempo, né, tempo suficiente para se organizar, para entender. Nós fizemos reuniões aqui na Câmara, lá na Secretaria, com a promotora. Com a promotora. Então, agora só nos resta fazer o quê? Emitir o relatório final, encaminhar para o Ministério Público, e depois não adianta ficar com chororô. Não adianta ficar enchendo paciência de vereador em WhatsApp, se vitimizando que foi para o Ministério Público e foi para o Tribunal de Contas. Não quer resolver a questão, o frio chegou de novo. Onde eu coloco o morador de rua? Na casa do prefeito, no do secretário? Onde a gente coloca? Exatamente. No centro esportivo, que não dá. E eu complemento essa pergunta. Onde a gente coloca o morador de rua? Onde a gente coloca a mulher que sofre violência doméstica? Onde a gente coloca a criança que sofre abuso sexual? Né, o adolescente, né, tem o abrigo. Mas e para esses outros casos de violências, né, de descaso, de desumanização das pessoas? Precisamos de políticas públicas e nós não temos. Então, entre essa semana e a próxima, nós vamos finalizar isso. Já temos o esboço, né, do relatório, que vamos colocar todo o nosso trabalho e dizer que a prefeitura hoje, enquanto política pública, ela fecha os olhos para o morador de rua, para a população em situação de rua. Porém, ela não podia... É bom deixar claro o negócio. O Dalva, Leandro, que acompanhamos juntos essa questão. Lá na casa que estava minimamente adequada, não podia continuar. Agora, eles podem continuar lá naquele prédio abandonado onde era a Jardeste, em frente ao cemitério, onde eles estão? Um prédio de quem? Da prefeitura. Né? Então, é mais fácil eu fechar meus olhos, deixar a coisa errada acontecer, do que eu tentar fazer alguma coisa correta. É lamentável, e nós vamos fazer essa representação. Outro ponto que eu tinha na pauta anterior, a questão do asfalto. Foram iniciadas aí as operações de tapa-buraco em algumas partes da cidade. É preciso que se cumpra o que foi
contratado, que são 4 equipes, para que a cidade como um todo, desde a periferia até o centro, tenha esse problema resolvido. Mas mais do que isso, que era o cerne da minha indicação, que a prefeitura apresente para a população um plano de recapeamento asfáltico. Recapeamento, não é tapa-buraco. Um plano elaborado tecnicamente, sem viés politiqueiro, sem viés eleitoreiro, de atender esse ou aquele, de para o ano que vem, que é ano de eleição, a atender a rua dessa pessoa, porque ali ela vai conseguir votos, ali não sei o que lá. Isso nós não podemos aceitar. A questão do recapeamento é uma questão técnica. Quais são as ruas que precisam desse serviço? É elas que precisam ser atendidas e a população ter ciência, ter conhecimento disso e participar desse processo. Senhor presidente, em relação à sessão de hoje, eu apresento uma indicação onde eu elenco diversos problemas diagnosticados pelo meu mandato em ação de fiscalização realizada no dia 5, no prédio do Bem-Estar /Zoonoses, que hoje está com o Bem-Estar Animal. Que fique muito claro, a responsabilidade por aquilo é da Prefeitura Municipal, é do senhor prefeito. O joga-joga que vem marcando esse problema desde o início do nosso mandato, que a gente acompanha, um que joga para o outro, isso tem que ter fim. O responsável, o pai da criança, é um só e é o prefeito. Então, o que nós temos lá? Baias danificadas, arrumadas com gambiarra. O dia que eu visitei, tinha cachorros sem os medicamentos necessários para que pudesse iniciar outros tratamentos. Falta de pessoal, falta de veterinário. Os animais estão lá sem ter um veterinário responsável por aquele prédio. Uma série de problemas que estão ali, mobiliário, dá vergonha de ver o mobiliário que estava lá para atender, para receber a população. É material de descarte aquilo. As cadeiras completamente danificadas, sem condições. As baias danificadas tanto nas grades, algumas também no seu fechamento. Uma das baias, inclusive, tampadas com uma prateleira de ferro que estava lá. A verdadeira gambiarra. E isso não é aceitável. Uma sala minúscula do prédio, onde era a sala da veterinária anteriormente, está servindo como abrigo para filhotes e para mãe. Tinha 7, 8 filhotes lá. Isso é inaceitável. A porta, a rampa, né? A rampa, você tem um corredor que tem uma porta enorme que dá para nada, dá para um buracão. E essa Câmara já fez essa discussão dessa rampa. Então é completamente... Primeiro mês de mandato, são problemas velhos, problemas antigos, e a população não quer saber mais se é problema dessa ou daquela secretaria, é problema da prefeitura, e a prefeitura precisa resolver. As funcionárias, os funcionários do local, as funcionárias, elas dão banho nos animais que têm essa necessidade, no banheiro que elas usam. Muitos desses animais com enfermidades. E elas usam o vaso sanitário ali ao lado, numa situação totalmente inadequada, insalubre. O ambiente de descanso, de alimentação, de refeitório também sem condições. Além de outros tantos problemas que nós já estamos cansados aqui de falar. Então, estou aqui hoje protocolando a indicação e também encaminharei a representação para o Ministério Público, para o GAEMA, para que tome conhecimento disso e que as providências sejam tomadas, mas tomadas de forma correta, tomadas de forma séria, enquanto políticas públicas, que é aquilo que a gente não tem visto. Não dá para aceitar mais. A população ela não aguenta mais esses problemas sem solução, como é o caso dos cavalos. A população ela não quer mais saber
se é dessa secretaria, se é daquela, quem é, qual é o setor. Nós estamos com um cavalo solto todo dia para todo lado. E aí? Estamos sem o contrato. E aí? Até quando? O que vai ser feito? Eu estou me dirigindo ao prefeito. Prefeito, isso é responsabilidade sua. Sente com o seu secretariado, dê as ordens, mande e resolva o problema, porque a população, ela não pode mais continuar diante dessa situação. O prefeito tem que tomar uma providência. Senhor presidente, apresento também um requerimento para formalizar um questionamento que foi feito aqui, na sessão em que estiveram os secretários municipais para tratar do piso salarial, sobre um contrato específico que foi feito pela Secretaria de Educação, um contrato de R$16 mil para a elaboração de estudos, para a elaboração de um relatório sobre plano de carreira, e até hoje ninguém viu, nem a secretária de Educação não viu. Cadê o produto desse relatório? 16 mil foi a contratação. E 3 meses depois, se contrata uma empresa para fazer o plano de carreira da prefeitura, para fazer a reforma administrativa, que é outra lenda. É outra lenda. Com um detalhe, tanto a contratação da educação quanto a outra, apesar de serem figuras jurídicas diferentes, tem o mesmo, é da mesma figura, da mesma sócia, faz parte do mesmo grupo. Então, a prefeitura ela precisa dar essa resposta. Os professores querem saber cadê o produto desse contrato, o que foi feito, o que foi produzido. Então, o objetivo desse requerimento é esse, é jogar luz nessa situação cada vez mais confusa, onde nem a secretária de Educação tem acesso ao que foi produzido. Que coisa mais estranha. E cadê a reforma administrativa? É função gratificada atrás de função gratificada que vem para cá. E cadê a reforma administrativa? Nós vamos para o ano que vem, ano eleitoral, eu quero ver se o prefeito vai mexer nos cabide que estão lá na prefeitura. Se vai mexer, não vai. E desde o primeiro mês desse mandato, nós questionamos isso. Eu fiz um requerimento, o vereador Fofo, na ocasião, também fez outro. E desde então, essa prefeitura está enrolando essa Câmara, está enrolando a população. Está enrolando o próprio servidor público, que muitas vezes não é valorizado, não é reconhecido, justamente por esses penduricalhos, por essas coisas grotescas que acabam existindo dentro da estrutura da prefeitura. Funções que não são executadas, gratificações para uma coisa e a pessoa nem no lugar foi. E tudo isso vai ser denunciado também. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de falar da questão do piso do magistério. Nós trouxemos os secretários aqui. Promessas foram feitas aqui nessa mesa, aqui nessas cadeiras. Veio um projeto para cá. E esse projeto foi retirado. E hoje a conversa é que não vai vir projeto nenhum que será feito por decreto. Sinceramente, que vergonha. Que vergonha, que desrespeito. O lugar de debater a política pública é aqui nessa casa, não é na canetada do decreto. E podem ter certeza, se vai fazer por decreto é porque não vai fazer a coisa certa. Porque se fosse fazer a coisa certa, teria mandado para essa casa que aprovaria na primeira. Porque isso não é um compromisso só meu, é de todos os vereadores, acredito eu aqui, que vão votar naquilo que for benéfico, aquilo que estiver de acordo com o professorado. Ou seja, se vai fazer o correto, por que não mandar para cá? Eu avisei, quando o projeto foi retirado, eu falei, esse projeto foi retirado para ser piorado. E, na verdade, agora não vai ter nem projeto, a conversa que vai ser na base da canetada. Tem discussões sérias que precisam ser feitas a respeito da minutagem, a respeito da hora-aula. Temos estudado, temos nos aprofundado, tenho estudado o orçamento para fazer essa discussão. Mas o problema para a prefeitura é que essa discussão não pode ser feita.
Não pode ser feita porque senão ela perde. Não pode ser feita porque ela não tem força para passar aquilo que é contrário aos professores nessa Câmara. Por isso que vai na base do canetão, por isso que vai na base do decreto. Então, para finalizar, senhor presidente, eu só gostaria de colocar o seguinte: se vier decreto ilegal, com cálculos equivocados, eu convido para juntos, cada um dos vereadores que aqui estão, apresentarmos um projeto de decreto legislativo revogando o que vier que não for benéfico aos professores, se assim for do entendimento do nosso professorado. Todos os vereadores estão convidados para juntos, enquanto Câmara Municipal, apresentarmos esse decreto se for necessário. Obrigado, presidente.